A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, por sua Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, tem a honra de recebê-los para o webinar Como Ter Sucesso Profissional, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Orlando Paixão, advogado, escritor, pesquisador em comportamento humano e presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Olá, muito bem-vindo a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula. Bom dia, bom dia. Você que assiste de Olímpia, você que assiste de São Paulo, você que está conosco aqui em qualquer lugar, acompanhando firmemente essa semana de webinars. Gostaria de saudar aqui os nossos amigos de Olímpia, a Lígia, a Chayane, o doutor Leandro também, o Tarcísio, o Jean, todos que estão entrando por aí. Saudar o presidente da Câmara Municipal de Olímpia, nosso querido amigo vereador Zé Cocão. Saudar os nossos parceiros da Comissão de Relações com o Poder Legislativo, que estão atuando firmemente nas câmaras, atuando na Assembleia Legislativa. Saudar aqui o professor Hamilton e o professor Vinícius, que também estão na coordenação deste evento, e todos os nossos parceiros que, durante essa semana inteira, vêm conduzindo esse webinar. Dar aqui também os cumprimentos ao nosso presidente da OAB de São Paulo, doutor Caio Augusto, doutor Ricardo Toledo, também o nosso vice-presidente da OAB de São Paulo. Também dizer para você que esse evento é em parceria com a ABGOV, Associação Brasileira de Governança Pública, que tem na presidência o João Henrique, nosso parceiro também de longa data, que vem desenvolvendo um trabalho excepcional à frente dessa instituição. Então, saudamos aqui todos os presentes, saudamos os queridos amigos da Comissão de Cultura e Eventos e de Assistência Social que nos apoia neste evento, todos que estão aqui dando suporte para que a gente possa trazer informação e continuar durante essa semana levando esse conteúdo riquíssimo que os professores estão trazendo aqui. Teremos ainda, algumas pessoas estão pedindo para aguardar o início da palestra, que elas estão entrando. Teremos ainda amanhã a palestra, sexta-feira, e na segunda-feira nós estamos articulando aqui, nós faremos uma aula bônus na segunda-feira. Estava previsto para terminar amanhã, mas nós vamos fazer uma aula bônus sensacional com duas pessoas espetaculares na segunda-feira. A doutora Bárbara Cristal, que vai falar sobre compliance de mandato político e eleitoral, e o doutor Rifan, também Carlos Rifan, que vai falar sobre as possibilidades de busca de recursos para as câmaras municipais. Então, eu te convido a permanecer conosco, hoje, principalmente, até o final dessa aula, que vai ser uma aula que vai trazer insights aqui transformadores em relação à sua visão sobre a vida profissional, sobre a articulação nos relacionamentos que você tem hoje, sobre a vida política, a vida institucional que você leva, e também acompanhar a aula do professor Vinícius amanhã sobre política pública e essa aula bônus que vocês vão receber na segunda-feira. Estamos aqui, obrigados, amigos que estão entrando, obrigado. Essa iniciativa aqui só está ocorrendo por conta de todos vocês. O objetivo aqui é contribuir essa missão institucional da OAB de São Paulo, da ABGOV, que é fazer com que o aprimoramento do serviço público cada vez melhore. Essa é uma das nossas missões, nós estamos aqui para isso, colaborar, contribuir com esse crescimento que todo jurisdicionado, todo cidadão
espera do poder público e de todas as pessoas que o representam. Bom dia, bom dia. Os comentários estão entrando aqui. Muitas pessoas no trânsito entrando, mas ainda bem que à distância a gente resolve isso fácil hoje, né? A gente entra através do celular, entra pelo Zoom, entra pelo link de onde nós estivermos. Quero aqui iniciar, então, o compartilhamento de tela com você que nos acompanha. Quero aqui dar o start inicial, para que a gente possa, então, seguir na nossa missão. Brevemente já foi trazido aqui o meu currículo, a minha apresentação, né? Esse aqui é o que eu mais gosto, é o app, é o app, né? Que todo mundo conhece, os aplicativos. Eu criei um app aqui, que é o advogado, professor e palestrante. É o meu app esse. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa que a gente possa dizer, né, sobre mim aqui, ou sobre tudo aquilo que a gente desenvolve, eu sou um eterno aprendiz, um eterno aluno, um eterno cidadão, um eterno pesquisador em busca do aperfeiçoamento da nossa vida, crescimento, do desenvolvimento da nossa vida, porque esse é o objetivo fundamental de todos nós estarmos aqui. Independentemente de onde você esteja hoje, independentemente daquilo que você faz ou deixa de fazer, independentemente da satisfação que você tenha ou não com a sua vida nas diversas áreas que ela possui, nós estamos em constante busca de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de crescimento. É isso que nos traz felicidade. É isso que realmente constrói alegria na nossa vida. Buscar sempre aprender e aplicar. São os dois As mais importantes que eu conheci na minha vida. De um lado a gente aprende, do outro lado a gente aplica. Esse é o fundamento de todos os dias nós fazermos o que nós fazemos. Senão, não faz nenhum sentido. Como dizia Vinícius de Moraes, uma vida não pode ser vivida se ela não possuir um sentido nela. E esse sentido nós damos todos os dias através daquilo que a gente escolhe fazer ou deixar de fazer. O nosso livre-arbítrio, a nossa maior diretriz que Deus nos deu é essa, é de decidir e definir os caminhos da nossa vida. Então, eu vou conversar com você aqui especificamente sobre a vida profissional, mas vou trazer direcionamentos que você pode colocar, deixa eu marcar o tempo, porque senão eu disparo, você pode colocar em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida que você esteja buscando sucesso, que você esteja buscando melhoria, aqui eu vou trazer através dessa apresentação, que é um dos módulos dos cursos de treinamento e de mentoria que eu aplico. Um dos módulos de treinamento que eu faço durante o dia inteiro com 20, 30, 50, 100 pessoas. Então, eu vou trazer aqui um dos melhores módulos, um dos que eu mais gosto, um dos que eu mais tenho apreço, que eu sei que realmente é a área que a gente... Está chegando mais gente. É a área que verdadeiramente vai trazer transformação para a sua vida. Mas eu te convido a se colocar nessa condição que eu acabei de me colocar aqui como eterno aprendiz. Nesse sentido, eu quero pedir para você, tire a sua armadura, deixe os seus preconceitos um pouco de lado, se desarme e me acompanhe nessa viagem que eu vou discorrer com você sobre liderança, sobre comportamento, sobre iniciativa, sobre tudo aquilo que você precisa realmente se atentar para ter uma vida de sucesso. E mais do que tudo, coloque do lado aqui de você agora um caderno, um papel, uma folha de anotação, um lápis, uma caneta, porque você vai ter muita coisa aqui interessante para você obter aí a anotação e então realmente poder entender um pouco mais daquilo que a maioria das pessoas precisam buscar o desenvolvimento verdadeiro e elas não conseguem entender o fundamento de fazer aquilo que elas fazem e o sentido de fazer aquilo que elas fazem. Então,
Vamos lá, apertamos os cintos e vamos seguir. Os amigos aqui que pediram para a gente segurar um pouquinho, eu já segurei. E agora eu te convido a entrar fortemente comigo nesta viagem, os amigos que estão assistindo do plenário da Câmara lá. Obrigado, Jean, obrigado toda a galera que está entrando por aí. O nosso objetivo aqui é entregar algo fora do comum. Eu não vou passar aqui um passo a passo, uma fórmula mágica. Eu quero trazer muito mais do que respostas para você. Eu quero entregar a você pontos de atenção, pontos de reflexão, pontos de inflexão, para que você realmente se incomode em alguns momentos e passe a refletir de maneira precisa sobre aquilo que você desenvolve ou quer desenvolver. Nós temos que entender, e esse é um choque para muita gente. Temos que entender que a nossa vida, como diz o meu amigo Paulo Vieira, né? Cada um tem a vida que merece. Por quê? Porque a nossa vida, ela é uma vida que produz o reflexo daquilo que a gente faz todos os dias. Então, muitas pessoas, infelizmente, elas acham que a vida é obra do acaso. Elas acham que a vida é obra simplesmente do destino. E elas perdem a noção de que elas dão a direção para a vida delas. E uma das coisas mais importantes que você precisa saber para ter sucesso na sua vida profissional, e como eu disse aqui, você pode estender estas mesmas diretrizes que eu vou trazer para todas as áreas da sua vida. Eu quero focar na vida profissional, porque você que está nos assistindo aqui, você teve esse propósito de vir para esse seminário, mas você pode direcionar e aplicar. Lembra que eu disse aprender e aplicar? São os dois As mais poderosos que você pode adquirir para a sua vida. Então, são os pilares de qualquer área que você quer tiver sucesso, que você quer construir sucesso. Iniciativa e liderança. Quem não tem iniciativa, quem não é líder de si próprio minimamente, não sai do lugar. Talvez você, como eu, já tenha visto por diversas vezes pessoas que têm um currículo muito pequeno, pessoas que têm conhecimentos muito menores do que os seus, pessoas que não têm a vida, o histórico de vida profissional, aquela bagagem profissional que você tem, que é uma bagagem linda, ótima, e você vê essas pessoas se destacarem na sua frente. Você vê essas pessoas em situações que você olha e não entende como aquela pessoa obteve sucesso. E aí eu vou mostrar para você aqui o porquê disso. E os dois fatores fundamentais são esses aqui. São pessoas que têm iniciativa. São pessoas que possuem liderança sobre a sua vida. São pessoas que possuem aquela sensibilidade, aquele feeling natural de influenciar outras pessoas. E na maioria das vezes são pessoas que não têm os melhores currículos, não possuem os melhores currículos. As empresas, as instituições já há muito tempo se atentaram para isso. Elas deixaram ali, claro, evidentemente é ótimo você ter bom currículo, você ter pós-graduações, você ter especializações, isso é ótimo, é lindo, vai te levar para muitos lugares. Só que não basta só isso. As habilidades socioemocionais, as habilidades relacionamentais, as habilidades comportamentais são as que vão fazer você crescer, subir, se potencializar e, mais do que tudo, se manter no topo. Não é o seu currículo apenas que mantém você no topo, é o seu lado comportamental, as suas posturas, a sua forma de pensar. Por quê? Porque isso determina os seus caminhos, as suas direções. Primeiro você pensa, você tem uma imaginação sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão ao seu lado, sobre o mundo que você faz parte, e depois, a partir desse pensamento que você produz, você tem sentimentos, emoções que vão fazer você se comportar de uma determinada maneira que dela vai vir os seus resultados. Então, a forma que você pensa sobre você e sobre o mundo que você faz parte é que determina a direção que você vai seguir e vai obter os resultados na sua vida. As suas escolhas vêm disso. E aí, o que você precisa entender? O que está na base de tudo isso?
iniciativa e liderança. Isso é fundamental, meus amigos. E isso está à disposição de todos nós. Eu vou mostrar para você aqui mais adiante e você vai entender. Agora, por que muitas pessoas têm sonhos? Por que muitas pessoas têm projetos maravilhosos? Por que muitas pessoas vislumbram aquelas estruturas, aqueles palácios, aquelas construções, aquelas obras faraônicas da natureza, mas elas nunca produzem nada? Elas nunca colocam nada para funcionar. Elas nunca realizam. Por quê? Porque essas pessoas não possuem na sua vida, meus amigos, iniciativa e liderança. Esse é o combustível de todos os sonhos. Esse é o combustível de todos os sonhos. Talvez você, como eu, já tenha ouvido falar que o lugar onde tem mais ideias maravilhosas, fantásticas, sonhos fabulosos é no cemitério. Por quê? Porque muitas pessoas ali foram gênios, mas a genialidade não saiu da imaginação delas. Não saiu da imaginação delas. Toda ideia só vale quando é posta no papel, quando é colocada em prática. Você tira da mente, você tira da sua imaginação, coloca no papel, faz aquela orquestra o caminho todinho, a jornada, e a partir disso você vai para a execução. Não há outra forma de crescer na vida senão pela iniciativa e liderança. E é isso que faz os sonhos se tornarem realidade. Aqueles que sonham dormindo continuam sonhando a vida inteira, mas o sonho acordado é aquele que todo dia está colocando um tijolinho no seu castelo. É aquele que todo dia está fazendo mais um ciclo daquilo que precisa ser feito. Você tem lançado as sementes para os seus sonhos se tornarem realidade? Você tem tido iniciativa, você tem tido liderança sobre a sua vida? Aqui entra, por exemplo, a parábola do bom semeador. Aquele que realmente conhece o seu rumo, que tem direção, que tem iniciativa, ele lança sementes e não olha para trás. Por quê? Porque na vida é assim, meus amigos. Primeiro você escolhe e depois você colhe. Tudo que nós colhemos é fruto das nossas escolhas. Tudo que nós temos de resultado é fruto do que nós fizemos ontem. Um aluno meu outro dia me perguntou: professor, como é que eu sei se eu estou no destino, na missão, na direção correta? Eu fiz a seguinte pergunta para ele: você está feliz? Você está satisfeito, honestamente falando? Você está tranquilo? Você está em paz com tudo que você realizou ontem? Você fez o melhor que você podia? Você entregou aquilo que você realmente deveria ter entregado? Você realmente se doou a si e aos projetos que você faz parte de maneira completa, intensa? Se você fez isso, meu amigo, eu tenho certeza que você está na direção. Porque a colheita daqueles que lançam as sementes corretas é certa. É certa. Então, veja, todas essas pessoas que não estão aqui na média, nessa média que a gente vive na sociedade, essa média de pessoas medíocres, pessoas medianas, pessoas que só fazem aquilo que realmente lhe é pedido, essa média dessas pessoas que não têm iniciativa nem para aquilo que é sua obrigação, essa média está determinando o fracasso de muitas pessoas. Preste atenção nisso. Então, a base dos sonhos, o que é? Ter iniciativa e ser líder da sua vida. Líder da sua vida. Isso aqui é extraordinário. Se você tiver responsabilidade para entender o que eu estou te entregando aqui, você vai sair de onde você está hoje com toda a tranquilidade, assumindo a direção daquilo que você precisa. Por quê? Por quê? Porque você precisa compreender isso. Aquelas pessoas que possuem iniciativa, que possuem liderança sobre a sua vida, todas as honras, recompensas, riquezas, títulos, méritos do mundo serão entregues a elas. Todas as honras. As pessoas que sabem realmente que a construção de tudo que ela almeja na vida está adstrito ao que ela faz todos os dias,
ela vai receber os méritos. Ela não vai ficar colocando culpa no chefe. Ela não vai ficar colocando culpa no papa, no frei, no pastor, no governo, no presidente. Ela olha para si em primeiro lugar. Depois ela olha para os recursos externos. Primeiro ela avalia os recursos internos. O que eu estou fazendo verdadeiramente com a minha vida? O que eu estou fazendo verdadeiramente em função do que eu pretendo para mim, para minha família, para aqueles que dependem de mim? Então, veja, quem age desta maneira, evidentemente, vai receber todos os galardões, vai receber todos os prêmios, todas as honras, vai construir riqueza. Isso é o natural da vida, não há outra forma a não ser obtendo recompensa em todas as áreas. E isso, como eu digo, meus amigos, como eu disse, você aplica não só na sua vida profissional, mas nos seus relacionamentos pessoais, na sua vida conjugal, na sua vida com seus filhos, na sua vida de amizades, nos seus projetos de empreendedorismo, nos seus projetos de negócios. Em todas as áreas, você tendo iniciativa, você praticando a liderança, você vai receber todas as honrarias que ela podem te oferecer. Isso é o básico de todo ser humano. Isso é o básico da vida de todos nós. Não há outro caminho. Tenha certeza disso. Mas você precisa ter essa compreensão e encarar a verdade que está em si, não lá fora. Parar de olhar para fora. Mas vamos lá, o que seria então iniciativa? O que constitui a palavra iniciativa? A iniciativa, meus amigos, está relacionada a uma capacidade excepcional de realizar aquilo que deve ser feito sem que alguém te peça, sem que você seja obrigado, sem que você seja empurrado a fazer. Quando você tem a percepção de algo que precisa ser feito, precisa ser realizado, precisa ser constituído, você apenas faz naturalmente. Não há pressão, não há obrigação, não há coerção. Você apenas faz. Por quê? Porque você é uma pessoa que possui nas suas entranhas iniciativa. E a iniciativa, como eu vou demonstrar para você, é um hábito que você faz com que ele se introduza em você em tudo que você fizer. Então, esta habilidade, esta capacidade de produzir iniciativa vai te colocar na frente de 90% das pessoas. Olhe para a sua vida hoje, talvez. Tanta coisa que você não produziu porque você não teve iniciativa. Você procrastinou, vou falar sobre isso também. Olhe as pessoas ao seu lado, à sua volta. Tanta coisa que poderia ter sido construído e não foi justamente porque as pessoas não tiveram iniciativa. Não tiveram iniciativa para o campo da sua atuação e também das outras pessoas, que é a liderança. Então, isso aqui é o que vai te colocar na dianteira da maioria dessas pessoas que só fazem aquilo que é o básico do básico. E eu te adianto, se você quiser se destacar na sua vida, não precisa fazer nenhuma mágica, nada fora do comum. É só entregar um pouquinho mais, porque as pessoas, infelizmente, elas vivem no básico. Elas vivem sempre se medindo por baixo, infelizmente. Porque uma equipe, falando aqui de grupo, a maioria é o que vai dar o tom do grupo. Não há outra forma. Se o grupo é um grupo bom, vai puxar aquele, mesmo que aquela pessoa é fraca, né? Ela não tem ali a utilização plena do seu poder pessoal, mas vai puxar essa pessoa para cima. E se for fraco, né, o grupo, o nível for baixo, da mesma forma, você pode contratar ali um profissional excepcional. Esse grupo, como a maioria é fraca, a maioria vive na letargia, vive no modo off, vai puxar essa pessoa para baixo. Isso é um natural, o ambiente molda as ações da pessoa. Infelizmente, é aquela grande fábula, né? Que uma laranja podre, às vezes, ela pode estragar uma caixa inteira. Por quê? Porque contamina.
O dia a dia, no passo a passo, contamina, não tem jeito. E mais ainda, meus amigos, se essa falta de energia relacionada à iniciativa for do chefe, for do líder, for do condutor do grupo, aí sim você pode esperar que realmente vai por água abaixo, porque a equipe, o grupo, é reflexo de quem lidera. Veja, por exemplo, num time de futebol. O que acontece no time de futebol? Quando o time está bem, a gente sabe que ele tem um bom líder ali, que tem um líder, guardadas algumas exceções, que às vezes há algumas situações que são plantadas para tumultuar, para ludibriar a verdade sobre aquilo que está acontecendo. Mas, em regra, na maioria das vezes, o que tem que ser feito? Trocar o técnico, troca o coach, trocar o técnico, o líder, aquele que comanda, porque o grupo, a equipe é reflexo do líder. Isso é a verdade absoluta. Eu venho vivendo isso há 20 anos, na iniciativa privada, na iniciativa pública. Eu vivo vivendo isso há 20 anos. Eu presto uma consultoria para um empreendedor, para uma empresa, e aí o dono da empresa começa a reclamar. Mas esse líder que eu tenho aqui, mas o gestor dali, mas aquele fulano lá que coordena tal área, que não sei o quê, que blá, blá, blá. Aí eu pergunto para ele, me diz uma coisa, quem foi que contratou essa pessoa? Quem colocou ela aí? Hã? Qual que é a resposta? Foi eu que contratou. Então, se você que contratou, como é que você está reclamando dessa pessoa? Ou seja, por que você já não demitiu e fez o que deveria ser feito? Porque todos nós, se você não percebeu ainda, mais do que nunca agora na pandemia, nesse mundo de afastamento, de distanciamento social, que muitas verdades vieram à tona, você como eu, nós somos pagos pelos resultados, pelas transformações, pelas soluções que a gente entrega. Não é mais por currículo, não, amigo. Não é mais por currículo que as pessoas são pagas. Você precisa entender que você precisa entregar resultado. E para entregar resultado, você tem que ter iniciativa, você tem que ser líder da sua vida. Aquela época onde as pessoas eram contratadas e no final da decisão ali, entre o Orlando A e o Orlando B, o Orlando A tem 2 pós-graduações, o Orlando B tem 3, fica com ele. Não. Hoje é ótimo ter currículo, é importante, é excepcional, faz parte, mas quais foram os resultados que você angariou ao longo da vida? Quais foram os desafios que você superou? O que você construiu efetivamente? Quais são as soluções que você entrega, então, dentro da sua área? Me mostre aí os projetos que você já tocou. É assim que funciona. É importantíssimo ter essa noção. Por exemplo, hoje, se você não compreender uma coisa, você vai abreviar sobremaneira a sua vida profissional. Por quê? Se você perceber o movimento, muitas pessoas ainda não perceberam o movimento que nós tivemos, essa disrupção que houve em função dessa conexão absurda com o mundo digital, com o mundo dos negócios digitais. Por exemplo, se você não sabia, deixa eu te entregar um dado aqui. Hoje, a empresa multinacional que mais contrata mestres, doutores, engenheiros, advogados, agrônomos, arquitetos, médicos, sabe qual é a multinacional que mais contrata essas pessoas? É a Uber. A Uber que contrata essas pessoas. Essas pessoas estão lá na Uber. Muitas delas, evidentemente, não têm culpa por estarem desempregadas fora do mercado de trabalho. A gente tem aqui uma avalanche de coisas que a gente poderia discorrer para justificar isso. Só que, de outro lado, também, há aí um certo percentual de responsabilidade que essas pessoas não entenderam esse movimento de mercado, que não é mais efetivamente, essencialmente, pelas placas, pelos títulos que você tem pendurado na parede, que você é contratado, mas sim pelos projetos, pelos resultados, pelas transformações que você tem que entregar na vida. Então, ter iniciativa é isso, é agir por conta própria daquilo que realmente deve ser feito, deve ser construído. E falando das pessoas, em iniciativa pessoal, em liderança pessoal,
Nós traçamos aqui, eu discorro aqui sobre 4 categorias que eu criei aqui dentro dessa perspectiva. Então, você tem aqui a categoria inicial, que são as pessoas que agem sem que ele peça e sem especificar o que fazer. Essas são as pessoas raras. Essas são as pessoas que têm iniciativa natas ali delas. Essas são as pessoas que realmente sempre estão em posições de destaque. No segundo grupo, a segunda categoria, são aquelas que agem quando dizem o que tem que ser feito, agem sob orientação de outras pessoas. Aqui é onde se encontra a maioria de nós. A maioria das pessoas estão aqui. Elas agem quando são solicitadas a agir e sob orientação. O terceiro grupo são aquelas pessoas que agem somente por força da necessidade. A maioria está no segundo grupo, como eu disse, só que no terceiro grupo também é concentrado uma imensidão de pessoas. Aquelas que só agem quando a água bate aqui mesmo, que não está mais conseguindo respirar, está se afogando. Só por força da necessidade. Aqui tem muita gente nesse espaço. Agora, aqueles que já naufragaram, eles estão aqui no nível 4. Não agem mesmo que peçam e mostrando o que fazer. Mesmo que peça, mesmo que conduza aquela pessoa no caminho, ela não age. Esses aqui já foram faz tempo. Esses aqui realmente, me desculpe, mas não vai sobrar nada para essas pessoas. Mas dentro dessa perspectiva que eu traço para você aqui, dessas 4 categorias de iniciativa pessoal, falando de grupo, falando de vida pessoal, falando de participação, falando de liderança, falando de atitude, a pergunta que eu deixo em função dessas 4 categorias para você é a seguinte, é muito simples. Em qual delas você está hoje? Analise, avalie com verdade a sua vida, com responsabilidade. Avalie verdadeiramente em qual categoria hoje você está. Você precisa entender aonde você está hoje para poder projetar a sua caminhada futura, para você realmente direcionar uma vida de sucesso, uma vida de felicidade, uma vida de alegria. Mas entenda onde você está aqui enquadrado nesses níveis de categoria que eu trouxe para você. Isso é importante a gente enfrentar. Nós não estamos aqui entre meninos, nós estamos aqui entre homens, entre mulheres, entre pessoas responsáveis pelas suas vidas. Ninguém lá fora tem compromisso com a sua vida como você deve ter. Ninguém. Pare de olhar para fora e olhe para dentro de si, olhe no espelho com verdade e veja em qual categoria você está. É só assim que você vai conseguir avançar na vida verdadeiramente e construir uma vida de sucesso. Como eu disse, eu não vou trazer aqui conforto, apaziguamento, tranquilidade. Eu quero incomodar você. A minha proposta, a minha palestra é essa, é fazer com que você se mova. Chega de pessoas mais ou menos. As equipes, os lugares, as instituições, os órgãos, ninguém mais comporta a gente mais ou menos, pessoal. A gente precisa despertar, a gente precisa agir, a gente precisa acordar. A maioria das pessoas anda dormindo em pé inconscientemente. A gente precisa despertar. Chega de ser mais ou menos e entregue o máximo que você tem. Por quê? Porque vai ser o melhor para você. Vai ser o melhor para a sua vida, vai ser o melhor para os seus filhos, vai ser o melhor para a sua família, vai ser melhor para aqueles que dependem de você. Como construir algo grande, como realmente obter uma vida grande sem entregar o máximo, o melhor que você possui na sua vida. Então, reflita sobre essas 4 categorias. E, a partir disso, independentemente de onde você esteja, não há nenhum problema. Olhe com verdade e busque uma solução, busque uma saída. Por quê? Porque sempre há tempo. Eu ensino isso nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, sempre há tempo, não importa a idade, não importa as condições que você esteja hoje, não importa o nível de insatisfação que você esteja hoje, sempre há tempo, sempre há solução. Por quê? Porque a mudança, ela deve vir de nós. Iniciativa e liderança é isso, é reconhecer que tudo aquilo que a gente quer ver no mundo, a gente tem que produzir em nós mesmos primeiro.
Desenvolva as características e atitudes que você espera nos outros em você. É só assim. Falar aqui que liderar é liderar pelo exemplo, falar aqui que liderar é influenciar as pessoas, mas a gente precisa mergulhar um pouco mais, a gente precisa ir lá na base, a gente precisa ir na raiz da situação, tratar mais profundamente. Por quê? Porque enquanto a gente estiver olhando para fora e achando que é sempre o outro que é o problema, a gente não cuida da nossa evolução. A gente não cuida da nossa verdade, de colocar realmente a serviço do mundo aquilo tudo que a gente deseja. Esse é o único objetivo de nós estarmos aqui, de nós precisarmos evoluir como cidadãos, como seres humanos, como pais, como companheiros, como colegas de trabalho. Esse é o objetivo. Mas a gente tem que produzir, tudo é a partir de nós. Tudo é a partir de nós. A gente olha para o outro e vê no outro não a verdade que o outro representa, mas aquela verdade que está em nós. Então, deixa eu te dizer uma coisa que me desculpe, com toda a licença, com todo o carinho, com todo o amor possível. Todas aquelas falhas, todos aqueles erros, todas aquelas incompreensões que a gente aponta no outro, a gente está apontando em nós, na verdade. Compreenda isso. Só é luz, só enxerga a luz aquele que é luz, já dizia o apóstolo Paulo. A gente só enxerga a luz do outro quando a gente reconhece a luz que há em nós. Essa é uma verdade indissociável. Então não adianta ficar olhando para o lado e colocando a culpa no coleguinha. A gente sabe como é que funciona grupos, a gente sabe como é que funciona equipes. Então, se cada um de nós não for responsável verdadeiramente pela sua evolução, construindo, produzindo aquela imagem que a gente quer ver lá fora a partir de nós, nada vai mudar, queridos, nada. A mudança deve vir de nós. É preciso compreender isso, e mais do que isso, os dois As, apreender e aplicar, colocar no mundo em funcionamento. E em tudo que a gente fizer, a gente pode colocar isso em funcionamento. Agora, qual que é a principal função de um líder? Daquele que encabeça, daquele que é o gestor, daquele que é o coordenador? Influenciar pessoas através do engajamento. Não é só dar exemplo, não é só mostrar as atitudes, isso é o óbvio, isso é o básico, mas engajar as pessoas. E a melhor atitude é a ação prática. Prática. Você já viu vários líderes, vários influenciadores de discurso, de palco. Agora, na vida prática, que é bom, nada daquilo a coerência, a correspondência, e isso é muito ruim para quem lidera. Eu estou falando para você aqui, não é filosofia, não estou contando história, isso é a vida prática. É o seu dia a dia. Olhe à sua volta que você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui. Isso aqui é vida prática. Eu estou dando para você a direção aqui daquilo que realmente é a verdade, que a maioria das pessoas não olha. Então, veja, o líder ele tem que engajar as pessoas. Mas o líder engaja quando ele sabe o fundamento dele estar ali. O líder engaja quando ele sabe realmente qual é a direção e a razão de seguir nessa direção. Porque aí ele vai colocar as pessoas nessa mesma razão e nessa mesma direção. Então, a maior missão de um líder, falando aqui de grupo, de equipes, é engajar as pessoas. E você só lidera através do engajamento, quando você sabe o seu porquê, o que você está fazendo ali e por que a direção que você está seguindo. Então, reflita sobre isso se você é líder. Reflita sobre o seu líder, sobre o dia a dia. Isso aqui é vida prática. Não é filosofia, não é contação de história. É transformação na raiz, na base. Veja, como eu disse lá atrás para você, nós falaríamos aqui também sobre procrastinação. Um dos maiores inimigos da iniciativa é a procrastinação. Um dos maiores inimigos. Por que as pessoas não possuem verdadeiramente iniciativa naquilo que vocês fazem? Por que elas não possuem iniciativa verdadeiramente? Porque elas sempre estão deixando para depois. É a famosa procrastinação. Pessoal, está fazendo um barulho aqui que nós estamos com reforma
na fachada do prédio, justamente está passando aqui fazendo a vistoria. Então, 1000 perdões, isso é vida prática, isso é vida normal, isso é a vida acontecendo, é o novo normal, e é isso aí, vamos embora. Iniciativa e procrastinação, uma coisa não combina com a outra. Agora, por que as pessoas procrastinam? Por que as pessoas deixam para depois? Qual que é o fundamento da procrastinação? O que está por trás da procrastinação? A pessoa, ela não sabe o que ela faz e por que faz. Ela não tem clareza do caminho, do destino, da direção. Ela não tem clareza do fundamento real daquilo que ela produz todos os dias, então não faz sentido. Para que eu vou fazer algo agora, se para mim não faz sentido? Eu deixo para depois. Esse é o fundamento da procrastinação. E aí, toda a iniciativa, todo o seu poder pessoal vai lá embaixo, vai a zero, porque você está sempre deixando para depois. Você está sempre contando uma nova historinha para você. Você começa a mentir cotidianamente para você. Ah, vou fazer agora, não, deixo para mais tarde. Ah, mais tarde não, deixo para amanhã. Ah, amanhã não, a partir de segunda-feira, que amanhã é sexta. E está sempre contando uma historinha. E o que acontece? Preste muita atenção, que aqui vai virar o jogo completamente da sua vida. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você vai entender de uma vez por todas o que é a procrastinação, parar de história que o pessoal fica contando toda hora na internet. Presta atenção. O presta atenção aqui, pessoal, é o vício de professor com aluno, tá? Não leve nada pessoal, por favor. Então, o que eu estou dizendo aqui sobre a procrastinação? Por que as pessoas perdem a mão na procrastinação? Por quê? Porque elas não veem importância verdadeiramente, elas não sabem o fundamento de fazer aquilo que elas fazem. Então, se ela não tem noção de onde ela está e por que ela está, e qual o fundamento dela seguir em determinada direção, ela sempre deixa para depois. Só que as consequências da procrastinação, esse deixar para depois, é que você começa a contar uma história para você em cima dos fatos e das circunstâncias que ocorrem na sua vida. Você está sempre contando uma história diferente. Você está sempre contando uma mentirinha para você. Você não cumpre aquilo que você fala para você. Esse é o cerne, esse é o núcleo da procrastinação que acaba com a vida da maioria das pessoas. Ela está sempre contando uma história diferente e nunca segue em frente daquilo que é a realidade. E aí, o que acontece? Como você trataria uma pessoa que mente para você cotidianamente, constantemente? Como você trataria uma pessoa que não cumpre os prazos? Como você trataria uma pessoa que não entrega aquilo que promete? Como você trataria uma pessoa que sempre está contando uma historinha para deixar aquilo que tem que fazer para depois? Como você trataria? Me responde, reflete aí em 2 segundos, me responde. Vamos lá. O que aconteceria com você? Você, meu amigo, você, minha amiga, você deixaria essa pessoa para trás. Você não mais acreditaria nela, você não mais teria credibilidade nessa pessoa, você não mais depositaria sua confiança nessa pessoa. E sabe o que está acontecendo com você? Você está fazendo isso com você mesmo. A sua mente está com aquele carinha aqui do lado, ó, contando essa história. Ah, não faz isso aí não, não faz sentido. Ah, deixa para depois. Ah, não. Ah, isso aí é bobagem. Ah, sempre a mesma coisa que fulano pede, sempre é isso, sempre é aquilo. E essa contação de história, essa mentirinha faz que você mesmo não se leve mais a sério. Bingo! Bingo! Esse é o ponto central da psicologia envolvida por trás da procrastinação. A sua mente cria uma estratégia onde ela derruba todas as iniciativas que você demonstra ter. E a pessoa vai ficando uma pessoa fraca, o poder pessoal dela vai sempre a zero, ela nunca consegue finalizar nada, construir nada, concretizar nada. Por quê? Porque a mente dela não acredita mais na história que ela conta. Não acredita mais, sabe que vai deixar para amanhã e não vai cumprir. Amanhã é sexta-feira, não, é segunda. Ai, segunda, estou cansado, estou na ressaca, estou não sei o quê. O que acontece com uma pessoa que sempre conta a história na sua orelha? O que acontece?
você não acredita mais. E quando você procrastina, insistentemente, constantemente, você vira esse mentiroso da sua mente e você não passa mais a acreditar em você. Esse é o cerne por trás da procrastinação. Essa é a psicologia envolvida aqui que derruba talentos, que mata sonhos, que destrói projetos magníficos. A iniciativa, a liderança vai a zero, vai lá embaixo. Então pare para pensar sobre isso. Como eu disse para você, o meu objetivo aqui é entregar um conteúdo transformador. Eu quero que você saia aqui pensando totalmente diferente de coisas que você jamais parou para pensar. Parar essa correria louca, tenho que fazer, tenho que não sei o quê, tenho que buscar, tenho que construir, tenho que fazer mais curso, tenho que entregar. Calma! Pense verdadeiramente. Isso aqui é aprender a pensar com precisão, é o que eu ensino na minha mentoria. Aprender a pensar com precisão para você construir verdadeiramente utilizando a sua mente. Não essa loucura, essa imagem que você constrói, que fica essa voz do lado aqui o dia inteiro conversando com você. A gente está aqui e está com... Não, mas daqui a pouco eu tenho que fazer tal coisa. Não, mas não sei o quê. Não, bababá, não, blibli. Isso é o que está no núcleo da procrastinação. Essa contação de história que destrói tudo que você tem iniciativa. Por isso que a maioria das pessoas não compreende porque que elas não concluem os projetos na vida dela. Ela compra um curso e não faz. Ela inicia uma atividade e não entrega. Ela começa aquela empolgação, depois vai embora e esquece, outro dia nem lembra mais disso. Por quê? Porque a procrastinação ela está enraizada de tal forma que a pessoa não mais acredita no que ela conta para ela mesma. Essa imagem, essa voz, esse carinha fica aqui, ó, sempre contando uma história. Não, eu já conheço esse filme, mas blá, blá, blá. Então, a sua iniciativa, o seu poder de liderança, o seu poder pessoal vai lá a zero, vai abaixo. Ele é destruído. Agora, qual que é a saída? Você tem que criar o hábito de ter iniciativa. O hábito de ter iniciativa pode ser exercido em qualquer nível que você esteja, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer circunstância que você esteja, terá alguém para você influenciar. Exercer influência trará para você diversas vantagens, enormes vantagens. Quem controla, quem realmente conduz é aquele que exerce influência. É aquele que faz, através do hábito da iniciativa, com que as pessoas movam-se sobre aquilo que ele deseja de maneira voluntária. Isso é exercer a influência através da iniciativa. Um grande escritor, Seth Godin, ele escreveu um livro chamado Tribos. Nesse livro, ele defende a ideia de que as pessoas buscam líderes constantemente. As pessoas precisam ser lideradas. Ele defende a ideia no livro Tribos que as pessoas, independentemente de onde você esteja e o nível que você possua ali, daquele grupo que você faz parte, você vai encontrar pessoas para influenciar e liderar. É um hábito que você pode praticar. Ah, mas eu não sou o chefe. Ah, mas eu não sou o gestor. Ah, mas eu não tenho crachá no peito. Ah, mas eu não sou não sei quem. Não importa. Você começa a ser líder, a ter iniciativa, a influenciar, a conduzir as pessoas voluntariamente para determinados fins dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, com as pessoas próximas. Em todos os lugares, conforme diz Seth Godin, existem pessoas querendo ser lideradas. E esse é um hábito que você tem que exercer, você tem que exercitar, colocar em prática, é o AA, aprender e aplicar. Por quê? Porque cada vez mais que você aplica isso na sua vida, o seu poder pessoal aumenta. As pessoas melhoram, sobem o seu nível de admiração, o seu nível de aceitação. Você passa de uma pessoa tolerada para uma pessoa festejada. Aquela pessoa que as pessoas querem ter ao lado, aquelas pessoas que a pessoa sabe que ela possui uma personalidade agradável. O que é ter uma personalidade agradável?
É uma personalidade que sempre entrega algo a mais para o ambiente. É uma personalidade que sempre está acrescentando, que sempre está somando. Não é aquelas pessoas que chegam e roubam dali toda a alegria, toda a felicidade, que roubam dali toda a energia. A personalidade agradável, ela sempre acrescenta. Você sabe, agora vem na sua mente, inclusive, aquela pessoa que você sente que ela chega, opa, fulano chegou, que maravilha, senta aí, toma um café, ou conta aí como é que foi lá ontem, ou não sei o que, ó, tô com a dificuldade aqui, você pode me ajudar? Dá sua opinião aqui para mim. São pessoas assim que o mundo precisa. São pessoas que têm o hábito natural de influenciar. São pessoas que são líderes, inspiradores. Esses são os melhores líderes de hoje. A maioria dos líderes, o que eles são? São líderes cobradores, que estão ali com a prancheta todo dia, dizendo, você fez isso, você fez aquilo, você fez não sei o quê. São líderes que estão ali, ó, batendo só o ponto. Só cobra as pessoas. Mas o líder verdadeiro é o líder inspirador, é o líder servidor, que está à disposição do seu liderado, não para corrigir, não para criticar, não para humilhar, mas para direcionar, servindo, apoiando, inspirando. Esse é o líder verdadeiro que as pessoas esperam. Liderar é muito simples, desde que você seja autêntico, desde que você seja verdadeiro, desde que você não crie um determinado personagem e passe a viver aquele personagem. Esse tipo de líder, ele tem início, meio e fim. Uma hora a carapuça cai. As pessoas não admitem mais falsidade na liderança. Seja autêntico, seja você mesmo, não queira ser aquilo que você não é. Uma hora ou outra você vai colher os frutos dessa falta de autenticidade que você tem. As pessoas insistem em cumprir papéis na vida. A pessoa é um quando fala com o filho, é outra quando fala com a esposa, é outra quando fala com o amigo, é outra quando fala com o chefe, é outra com não sei quem. Seja autêntico, seja você mesmo. Essa é a maior qualidade, essa é a maior característica que qualquer pessoa pode exercitar na vida. A autenticidade é que vai trazer para você o respeito, a respeitabilidade que você tanto deseja. Seja autêntico. Pare de fingir, pare de criar personagens daquilo que você não é. E, principalmente, exerça em todas as áreas, em todos os momentos que você puder, iniciativa e liderança. Você pode, aonde você está agora. Tem alguém, tem alguma circunstância, tem alguma situação que você pode exercitar a liderança. Veja, por exemplo, esse curso que nós estamos promovendo para vocês. Esse curso aqui nasceu 10 dias atrás de uma conversa, e aí, dentro dessa conversa, nós fizemos uma perspectiva e tal, vamos fazer um projeto, vamos fazer um MVP, ali, um mínimo viável product, para que a gente possa apresentar, né, um produto mínimo viável, né, falando aqui, emprestando o termo das startups, né, o MVP, para que a gente depois produza algo maior. E aí as pessoas falaram, né, os meus parceiros, o pessoal que a gente estava conversando, legal, será que lá para o fim de junho a gente consegue? Né? E aí, tá bom, bacana e tal, fechamos, conversamos. 3 dias depois, eu comunico essas pessoas, semana que vem começa o curso. Que curso? Aquele curso que a gente conversou, semana que vem começa o curso. Vai ser de segunda a sexta, uma aula de manhã, tal, já comuniquei lá, já pedi a transmissão, já mandei para o pessoal, blá, 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 já fiz a arte, já produzi todo o material. Mas como assim começa? Semana que não, mas não, vamos fazer agora. Meu amigo, sem iniciativa, sem liderança, você não constrói nada. Sem o hábito de produzir isso na sua vida, você não consegue ter resultado algum. As pessoas estão esperando para serem lideradas, para serem conduzidas. Ainda mais falando isso do mundo político, do mundo ao qual a maioria dos senhores estão inseridos aqui. Quem não pratica esse hábito de liderar
e de ter iniciativa, dificilmente vai conduzir as pessoas aos resultados que ela deseja, voluntariamente, sem coerção. E o que é fazer isso? É criar um movimento, por exemplo, como o Seth Godin diz lá no livro dele de Tribos. Você tem que ter um movimento. Por quê? Porque as pessoas precisam ter direção. As pessoas esperam que sejam conduzidas. Você precisa ter ali uma marca, um rótulo. Você tem que ter uma bandeira para fazer essas pessoas se movimentarem. E o líder, ele é esse que determina ali qual que é a bandeira, qual que é o rosto, qual que é a nossa marca, quais são os nossos princípios aqui da equipe, do grupo. E a partir disso, sabendo exatamente qual é essa roupagem que todos devem vestir, o líder conduz. O líder mostra o caminho. O líder entrega as ferramentas. O líder, ele faz com que todos ali tenham entusiasmo, tenham motivação todos os dias para caminhar aquela jornada. O líder, ele vai ter a responsabilidade de mostrar para as pessoas que o foco, o objetivo final, a missão final, ela é o mínimo. O que vai garantir o nosso sucesso é a jornada. Essa é a principal sensação que o líder tem que todos os dias fomentar nas pessoas. E isso só ocorre quando você criar um movimento, quando você criar uma bandeira clara, e essa bandeira, as pessoas comprarem ela. Esse movimento, as pessoas vestirem a roupa deste movimento. As pessoas terem orgulho todos os dias. Opa, pera um pouquinho, eu esqueci a minha farda, eu esqueci a minha camiseta do movimento. Deixa eu voltar e pegar, porque é isso que eu faço aqui. Por exemplo, eu chego numa empresa fazendo uma consultoria e eu peço para o dono da empresa, deixa eu conversar com algumas pessoas aqui, né, de áreas diferentes. Converso com um, converso com outro, vou aqui, vou ali. E a única pergunta que eu faço para essas pessoas é o seguinte: você sabe o que você faz aqui? Você sabe qual é a sua função aqui? E pasmem, querido, a maioria das pessoas não sabem por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Por quê? Porque não possui uma bandeira, não possui um movimento, não possui uma clareza. O líder não transmitiu isso para as pessoas. E as pessoas estão ali a vida inteira, aquela história do senhor que lá há 30 anos ele está com o martelinho batendo na rodinha do trem. Por que o senhor faz isso há 30 anos? Ah, eu não sei, falaram para eu fazer, eu estou fazendo. Então, a maioria das pessoas, se você hoje perguntar para algumas pessoas do seu vínculo de relacionamento, de amizade, profissional, inclusive, o que elas fazem lá e o porquê elas fazem, elas não sabem. Ah, mas isso aqui é importante. Mas por quê? Qual que é o fundamento? Qual que é a finalidade? Qual o objetivo central por trás disso? A maioria das pessoas não sabe. Por quê? Porque os líderes também não sabem a sua função e não conseguem, então, transparecer, direcionar isso para que outras pessoas possam seguir. Isso é muito importante. Sem clareza na nossa vida, sem saber onde a gente está e por que a gente não vai para lugar nenhum. Tenho certeza disso. Como diz Godin, sem formar um movimento, sem ter ali uma bandeira específica, vai ser muito difícil você criar um núcleo de pessoas junto com você em determinada missão. E aí o que acontece? Eu empresto aqui da cultura privada, da cultura das empresas para o mundo público, que também pode ser aplicado. Você precisa criar uma cultura institucional, organizacional, uma roupagem. Você tem que escrever junto com a equipe, você que é líder, qual a missão que vocês têm que cumprir. Qual o objetivo de tudo que vocês têm que fazer? A visão, os valores. A visão é aonde nós vamos chegar. A missão é o como nós vamos chegar. A visão é o objetivo que nós vamos atingir. E os valores que nós temos que congregar nessa jornada. Quais são os princípios? Quais são as convicções? Qual é a base que a gente não negocia dentro desses projetos? Agora, essa cultura institucional, ela não pode partir somente de uma pessoa.
Ela não pode ser de cima para baixo, como acontece na maioria das vezes. Você tem que começar ouvindo aqui, falando de empresa, do chão de fábrica. Falando de um grupo, falando de uma equipe, você tem que ouvir a pessoa que trata lá de fazer apenas o cafezinho. E aí, o que é que você acha disso que nós estamos falando aqui? Qual que é a sua opinião? Não menospreze as pessoas, não despreze as pessoas. Esse é um grande erro dos líderes. Eles decidem, eles acham que aquilo é importante para a maioria das pessoas sem ouvir as pessoas. Quem está lá na ponta, quem está lá no final, quem vai executar, quem vai sofrer o reflexo de tudo aquilo que ele decidiu, não foi ouvido. É a mesma coisa de você dar um prêmio, você instituir um prêmio, vamos fazer um sorteio, um prêmio. Ouça as pessoas sobre o que elas gostariam de ter como prêmio. Ó, pessoal, esse mês aqui nós temos uma meta, tal, 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 vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que vocês acham aí? O que seria legal aqui retribuir para vocês aqui no fim do mês, no fim do ano? O que a gente pode construir? Ouça as pessoas, não decida por conta própria, meu amigo. As pessoas querem se sentir incluídas, elas querem ser inclusas na jornada, no processo. As pessoas não querem mais apenas ser vistas como ponte para determinado fim, para fazer a travessia, não. Elas querem ser conduzidas ali e participar do processo decisório dessa jornada. Então, quando você cria missão, visão e valores, você cria uma cultura. E as pessoas, a partir deste momento, em tudo que elas fizerem, todas as ações que elas tiverem, elas vão seguir essa cultura. Essa cultura é o norte. Não, não. Isso não faz parte da nossa bandeira. Isso não faz parte do nosso projeto. Isso não faz parte da nossa cultura. Não podemos negociar com isso. Ainda mais hoje no poder público, no serviço público, essa militância de pessoas que estão ali à caça de erros, à caça de falhas, a todo instante há um patrulhamento em função daquilo que as pessoas estão errando ou acertando. Então, mais do que nunca, você tem que ter isso determinado dentro da sua equipe para que as pessoas não se desviem. Não desviem o quê? Os seus pensamentos, os seus comportamentos, as suas ações, as suas posturas, daquilo que é importante para o grupo, para a bandeira, para a instituição. Então, fique esperto com isso e crie uma cultura institucional onde você está. E aí eu já adiantei aqui sobre isso. Qual é a principal função do líder? É manter as pessoas em movimento. Como? Motivadas. É manter o entusiasmo aceso. Esse é o líder que todos esperam. Não é aquele líder morno, aquele líder que não tem resposta para nada, aquele líder que sempre está em dúvida, aquele líder que não tem iniciativa. As pessoas querem as pessoas dando direção, mas fazendo com que elas sempre tenham aquela chama acesa dentro desse movimento, dentro dessa bandeira. E o principal fator para que isso ocorra, e é onde a maioria dos líderes erram, não conversar, não ouvir as pessoas, mas ouvir com verdade, não é ouvir apenas protocolarmente, apenas fazendo de conta. Ouvir com verdade. As pessoas querem ser ouvidas, elas querem participar do processo, elas querem estar efetivamente dentro da jornada. E o feedback, que é uma conversa que, inclusive, ela tem mão dupla, não é só o líder da feedback dos liderados, não. O líder, aquele que é o líder de verdade, ele se coloca em posição de receber também feedback. Ele abre o caminho para que as pessoas também digam se ele está acertando. Ele abre o caminho para que as pessoas também digam se ele precisa corrigir algumas coisas que possivelmente ele esteja equivocado. Então, esse é o fator fundamental que mantém a chama das pessoas acesas. Muitos lugares, muitas empresas, muitas instituições, a gente chega lá e você fala, quando foi a última reunião que vocês fizeram aqui de equipe? Reunião? Não, a gente conversa aí de vez em quando. Tem que ter uma rotina de feedback. As pessoas querem ser ouvidas e também querem falar. Um grupo, uma equipe precisa saber que segunda-feira, ó,
2 da tarde tem a reunião geral. Sexta-feira, ó, tem a reunião com os líderes, com os coordenadores, com os gestores, com as pessoas chaves aqui de algumas áreas. Então, dentro de equipes, o líder ele tem que promover rotinas de feedback. E, principalmente, não pode ter porta fechada, não pode ter barreira. Fora dessas rotinas, desses compromissos já pré-agendados, as pessoas têm que ter a certeza de que o líder está aberto e receptivo a elas, que o líder vai recebê-las, mesmo fora de ações protocolares. As pessoas precisam dessa abertura, e é isso que vai manter elas firmes no porquê. É isso que vai manter elas firmes no objetivo final. Outro escritor também, outro escritor muito famoso, é o Simon Sinek. Ele escreveu o livro Comece pelo Porquê. Ou seja, você precisa ter um porquê. Não dá mais para fazer as coisas apenas por fazer. O Simon Sinek, ele diz, comece pelo porquê. Esse é o tema do livro dele. Você precisa entender, você precisa determinar um porquê. Você precisa ter aqui um propósito definido no centro da sua vida. Napoleão Hill fala muito disso na Lei do Triunfo. Quem não tem um propósito definido no centro da sua vida, age aleatoriamente, pensa aleatoriamente, produz comportamentos de maneira aleatória. Por quê? Porque não tem direção, é como aquele boneco de beira de estrada. Para onde o vento bate, a pessoa vai, ela não tem direção, ela não tem o porquê, ela não tem um propósito definido no centro da sua vida. E a maioria de nós nunca parou para pensar isso. Mas aonde está o propósito definido ou deveria ter? Na nossa vida profissional. Porque é na nossa vida profissional que ocorre todo o resto ao entorno. É a nossa vida profissional que dá a direção de tudo que a gente constrói. E as pessoas não param para pensar sobre isso. Elas levam a vida profissional delas de maneira aleatória. Ah, estou trocando meu tempo aqui por dinheiro, estou pagando as minhas contas, está tudo bem. Ela não desenvolve a vida profissional dela, o porquê dela, em função dos dons, das habilidades, das suas capacidades naturais. Ela não desenvolve o porquê profissional delas em função daquilo que queima verdadeiramente o seu coração, a sua alma, o seu eu interior está pedindo para que ela faça. Ela não age, ela não constrói a sua vida profissional em função disso. A maioria das pessoas, infelizmente. E aí você pode dizer, e eu concordo com isso, por um certo tempo você pode agir de maneira aleatória na sua vida profissional, porque a gente precisa viver, a gente precisa pagar conta, a gente precisa realmente construir, e a construção vem do dinheiro. Depois da saúde, não há coisa mais importante do que o dinheiro na vida de todos nós. As pessoas não param para pensar nisso, mas elas correm constantemente atrás do dinheiro, depois diz que o dinheiro é o mal de tudo, que o dinheiro é o problema. O dinheiro não é. O problema é o pensamento sobre o dinheiro. O dinheiro é bênção. Agora, o que as pessoas pensam e fazem em relação a ele que é o problema. E a vida profissional é a mesma coisa. A direção de tudo deve vir da vida profissional. E a vida profissional, inclusive eu ensino isso nas minhas mentorias, deve ser calcada, construída sobre as suas habilidades, as suas capacidades naturais. E aí sim não existe procrastinação, e aí sim a iniciativa e a liderança nasce, brota verdadeiramente da sua vida com tranquilidade. É preciso pensar sobre isso e alinhar a rota. Sempre há tempo de alinhar essa rota. E como diz o Simon Sinek, comece pelo porquê. Não deixe de ter um porquê, de produzir um porquê na sua vida. Qual que é o pecado capital da liderança? Não demonstrar a direção com clareza. Tudo que querem saber dentro de uma equipe é qual a direção a seguir. É muito triste você fazer parte de um grupo, de uma equipe, eu já passei por isso há muito tempo, e não saber ali o porquê daquilo que a gente faz, não ter clareza do que realmente é importante para a equipe, para o projeto, para o grupo. Então, essa é uma das funções primordiais dos líderes. E a maioria dos líderes pecam nesse sentido,
de entender o fundamento de tudo que ele tem que fazer e o porquê ele tem que fazer, e mais do que isso, transmitir com clareza à equipe. Então, aqui é fundamental para você obter sucesso. É fundamental para que as pessoas ajam voluntariamente naquele sentido que você precisa. Não se esquecendo, como eu disse anteriormente, já caminhando aqui para o final, para liberar os senhores e as senhoras, que tudo nasce da liderança pessoal. Querido, se você não possui liderança sobre a sua vida, você não vai liderar ninguém. Quem não é líder de si próprio não é líder de nada. E no mínimo, por obrigação como ser humano, no mínimo, como obrigação, como pai, como cidadão, você tem que ser líder da sua própria vida. Esse é o básico que todos nós temos que encarar, que todos nós temos que enfrentar. Você tem que ser líder da sua própria vida. Sem liderança pessoal, sem o hábito de liderar a sua vida. O que é liderar a sua vida? É definir objetivos, é definir tarefas diárias, é saber aonde você está hoje e para onde você quer ir. É muito simples, não há nenhuma mágica, não há nenhuma fórmula, não há nenhuma construção magnânime que você tem que fazer para entender isso. Então, sem exercer liderança pessoal, jamais você vai ter possibilidade de construir liderança coletiva. E aqui, o que os liderados estão olhando, observando sobre você que é líder? Se você possui coerência na sua vida, se a sua vida pessoal, se a liderança pessoal que você possui sobre si é a mesma que você exerce coletivamente. Então, haja com coerência. E a coerência, eu disse anteriormente para você, ela só vai agir se você realmente for quem você é, se você possuir originalidade, se você realmente for uma pessoa que possui as suas características personalíssimas em tudo que você faz, sem forjar uma imagem, sem fazer a criação de um boneco aqui que nada tem a ver com você. Esse é o objetivo que as pessoas esperam do líder, que ele tenha coerência, que ele haja com coerência sobre si próprio e sobre as outras pessoas. Você já viu como eu, líderes que têm um comportamento com fulano A e com fulano B tem outro comportamento. Isso é péssimo para o grupo, isso é péssimo para a equipe, isso é péssimo para o desenvolvimento da liderança. Outra coisa importantíssima, você que é líder, você precisa desenvolver imunidade contra ciúme, contra inveja, contra disputas. Não leve essas coisas para o lado pessoal. Por quê? Porque aquele que se destaca, aquele que tem sucesso pessoal e profissional, desperta ciúme, desperta inveja. Agora, você não pode ficar absorvendo isso. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com você. O que a pessoa vê está nos olhos dela, está no coração dela. Como eu disse anteriormente, a gente enxerga no outro aquilo que a gente possui em nós, aquilo que a gente quer ver, não a verdade que o outro representa. Então, quando você se posicionar no patamar daqueles que possuem sucesso, você não tenha dúvida que vai despertar inveja, vai despertar ciúme, vai despertar competição, vai despertar disputas, e você não pode levar isso para o lado pessoal, porque isso não tem nada a ver com você. Isso faz parte do que a outra pessoa pensa sobre ela e está descarregando em cima da sua imagem. Então, tome cuidado, pare de se envenenar, deixe o veneno do outro. Quanto mais ele lança veneno, mais ele toma veneno, porque não faz parte de você, mas sim parte dele. Então, eu digo aqui, nós precisamos criar imunidade contra essas coisas, contra essas emoções e sentimentos negativos, porque isso só causa problema, só causa confusão. Outra coisa aqui, rapidamente caminhando para o final. O que rouba mais as oportunidades na vida das pessoas do que indecisão? Não há nada que rouba mais oportunidades do que indecisão. Então, o líder verdadeiramente, aquele que verdadeiramente possui iniciativa sobre a sua vida, ele decide rápido.
Ele não titubeia, ele sabe quais são os seus fundamentos, as suas virtudes, as suas convicções, as suas verdades, os seus princípios. Então, o líder que possui iniciativa, verdadeiramente possui atitude, ele decide rápido. Por quê? Porque as oportunidades, se você não decidir, elas vão embora. Quantas pessoas, ou até você mesmo, não vai aí refletir sobre aquilo que você passou na vida e perdeu oportunidades riquíssimas por indecisão, por falta de iniciativa, por falta de liderança? Os grandes líderes, eles agem dessa forma. Abílio Diniz, ele sempre dizia isso, ele sempre diz nas palestras dele: decida rápido e volte atrás devagar. Decida com coragem. Por quê? Porque aquele que não titubeia, que conhece as suas verdades, os seus princípios, as suas convicções, ele tem coragem naturalmente. Ele possui o hábito de liderar, ele possui o hábito de produzir iniciativa. E aí, meus amigos, uma coisa fundamental aqui. O líder, ele faz as perguntas certas, ele sempre está atento. Ele age com direção, ele não dá voltas, ele não fica criando historinhas, ele age com assertividade, ele é direto ao ponto. Ele sabe identificar o líder e aquele que tem iniciativa, o que são verdadeiramente obstáculos e o que são oportunidades. Isso é fundamental. Isso vai aqui determinar quem vai se potencializar para o sucesso e quem vai emergir mergulhar no fracasso. Isso é fundamental. Se você não desenvolver essa capacidade de fazer os questionamentos certos e de estar atento, você vai perder diversas oportunidades olhando apenas para os problemas, olhando apenas para as dificuldades, olhando apenas para as dificuldades e obstáculos. E aí, tudo aquilo que poderia te dar ali o galardão do sucesso, você vai perder. Por quê? Porque você ficou na dúvida. Você não teve iniciativa, você não foi rápido na decisão. Então, aprenda a fazer as perguntas certas e esteja atento. E aí, meus amigos, aqui é o final mesmo. Agora, todo esse caminho que eu projetei com você, se você pegar essa palestra depois e rever, se você anotou, se você acompanhou, se você esteve atento, se você colocou os seus pensamentos agora no único lugar que você deveria colocar, que é neste momento, que é estar presente aqui e utilizar-se de todo esse conhecimento para que você consiga elevar o seu nível de vida, você vai estar pronto para pensar com precisão. Esse é o principal caminho. Por que as pessoas se distraem tanto? Por que as pessoas estão deprimidas? Por que as pessoas estão ansiosas? Porque elas não pensam com precisão. Elas não têm um propósito definido para a sua vida. Lembra que eu expliquei do centro da nossa vida? É onde tudo vai girar, que é o nosso trabalho. Quem não tem um objetivo específico definido, um propósito definido, uma direção alinhada, ela não pensa com precisão, ela fica vivendo de maneira aleatória. Ela acha que a vida dela é o destino, mas não é o destino. Agindo conscientemente ou não, você está fazendo escolhas a todo instante. Agindo conscientemente ou não, é você que está projetando o seu futuro através do que você está escolhendo agora. Então, veja, se você absorveu esse conhecimento riquíssimo, transformador que eu estou te entregando aqui, de graça, voluntariamente, para que você mude o patamar de vida, você vai aprender a pensar com precisão, você vai se diferenciar da maioria das pessoas que estão por aí, vagando aleatoriamente, andando, se comportando, pensando, construindo a sua vida de maneira aleatória e dizendo que isso é o destino. Ah, mas é o destino, mas é Deus, mas é assim mesmo, mas não tem jeito, mas não sei o quê. Nós somos frutos das nossas escolhas. Esse é o fundamento principal. Então, você precisa aprender com precisão e realmente construir a vida, meus amigos, que você tanto deseja, que você merece. Saiba que isso é possível, saiba que isso é necessário nos dias que nós vivemos. Nenhuma pessoa pode viver aqui, nessa vida, sem possuir um sentido, sem dar um sentido para a sua própria vida. Já dizia Vinícius de Moraes. E isso é possível, mas você precisa aprender a pensar.
sair desse modo automático, sair desse mundo de pessoas inconscientes que a gente vive constantemente. Nós somos frutos das nossas escolhas. E esse é um fundamento que nós não podemos nos dissociar. Em qualquer situação que nós estivermos, isso vai ocorrer. E a gente precisa compreender essa questão, essa situação. Agora, chegando aqui para o final, realmente, eu quero ver aqui se existe algum questionamento, se existe alguma pergunta, meus amigos. Eu estou aqui sozinho nessa transmissão hoje. Vamos lá, tem aqui algumas questões, alguns comentários. Eu espero que eu tenha entregado para você o melhor possível para transformar a sua vida. Bom dia mais uma vez. Olha aí que legal. Obrigado, queridos. Não deixe de preencher aqui, tá? O link está aqui no chat, pessoal. O questionário de opiniões aqui da participação de vocês. A sua opinião é muito importante. Por favor, entre aqui, é 1 minutinho você vai gastar, tá? Abra aí no seu computador, abra no seu celular. Não deixe. Muito interessante a ideia de rotinas de feedback. Legal, obrigado. É como um determinado ferroviário chegar todas as manhãs e batia no martelo. É isso aí, queridos, é isso aí. Obrigado pelos comentários. Estamos no plenário. Obrigado, pessoal. Que legal, viu? Muito feliz aqui com a participação de vocês. Grande, inspiradora lição. Obrigado, meus amigos. Olha, como eu deixei aqui no final, não sei se vocês pegaram, mas eu deixei aqui no final, vou abrir novamente. Eu estou aqui com a minha tela, tá? Eu estou no Instagram, vocês podem me achar lá, por favor, mandem comentários, mandem questionamentos, tem um material riquíssimo lá para você. Aqui também é o QR Code do meu LinkedIn, lá tenho vários artigos excepcionais, transformadores, conteúdo riquíssimo para você compartilhar também, usufruir de conhecimento lá no LinkedIn. Por favor, então, esteja comigo e vamos seguir em frente. Eu vou liberá-los porque vocês estão aí, todo mundo correndo bastante. Obrigado, amigos. Todos aqueles aqui, eu não vou citar nome por nome, de todos aqueles que estão mandando felicitações. Eu espero verdadeiramente ter acrescentado algo importante para que vocês tenham dias melhores, construam vidas melhores. Eu lhes convido, então, a partir de agora, a estarem conosco amanhã, tá? Uma aula excepcional do Dr. Vinícius sobre políticas públicas, e na segunda nós teremos um bônus. Fiquem atentos que a aula de segunda também vai ser excepcional com a doutora Bárbara e o doutor Carlos Rivan. Excepcional, vocês vão se surpreender mais uma vez. Meus amigos, um abraço a todos, obrigado aqui pelos comentários carinhosos. Obrigado. O objetivo da gente é transformar e elevar o nível de vida de todos que estão conosco nesta jornada, porque vocês merecem, todos nós merecemos, e é possível a gente ter uma vida de sucesso, de alegria, de felicidade, uma vida plena, uma vida de paz, como dizia Jesus, aquela paz que excede a todo entendimento, que na verdade é tudo isso que a gente busca. Nós não buscamos riqueza. A riqueza é uma consequência natural. Nós queremos ter paz na nossa vida. Nós queremos dormir, acordar em paz e estarmos felizes, alegres com aquilo que a gente faz e com as pessoas que a gente ama. Deus abençoe vocês, paz e prosperidade. Eu espero ter acrescentado algo positivo. Recebam toda a minha gratidão em mais esta apresentação. Obrigado por vocês estarem aqui. Até amanhã. Valeu, valeu. Sil, vejo vocês. Um abraço.